Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 9 de novembro de 2023, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E o principal assunto de hoje foi o ataque feito pelos ucranianos aqui na cidade de Skadovsk. É uma cidade ucraniana que está ocupada pelos russos e como ela fica relativamente distante da linha de frente, ela é muito usada para treinamento de tropas, para reunião de comando e coisa e tal. Parece que um prédio com vários oficiais foi atingido aqui e morreu todo mundo. Fantástico a ação ucraniana aqui, a gente vai ver os detalhes disso daqui. Os ucranianos também atingiram ontem aqui em Sevastopol, a gente falou ontem que eles fizeram um ataque aqui a Sevastopol também, a Crimeia, atingiram a base da 80ª Brigada Russa, né? A 80ª, na verdade, ela está neste momento participando da defesa aqui da região de Orihiv, aqui na frente de Robotny, mas é lógico que na retaguarda eles têm treinamento, eles têm oficiais, eles têm comando, e isso tudo foi destruído aqui, né? Na linha de frente a gente tem mais novidades interessantíssimas aqui sobre Kherson, sobre a preparação ucraniana para atravessar o rio, os russos cada vez mais apavorados com isso. Temos algumas informações sobre avanços aqui no resto da linha de frente. A única coisa importante é morreu muito russo de ontem para hoje, mais de 1000 russos foram mortos em toda a linha de frente aqui, né? Mas tem gente lembrando que, olha só, esse negócio de matar russo não adianta muito, né? Talvez a melhor maneira fosse justamente a gente atacar onde os russos não esperam. Talvez tomar Belgorod, tomar Kursk, essas cidades russas aqui, e fazer uma grande pinça aqui por trás. Eu não sei, o que vocês acham da ideia, né? Vamos falar sobre isso. Do ponto de vista diplomático, a Ucrânia foi aceita para iniciar negociações para entrar na comunidade europeia, né? São várias etapas que você tem aí. Lá no ano passado, a Ucrânia foi aceita como candidata a entrar na comunidade europeia. Ela já cumpriu 4 dos 7 principais requisitos para entrar lá. Os outros 3 que faltam agora tem que ajustar alguma coisa e, lógico, entra agora a fase de negociações, né? Um desses pontos de negociação são os húngaros, que querem fazer uma lei que permita os húngaros falarem húngaro na Ucrânia. A Ucrânia ela exige que um tanto da educação seja dada em ucraniano. Vamos falar sobre isso em detalhes e também sobre o Congresso americano que determinou a disponibilização dos 300 bilhões de dólares russos que estão em reservas lá nos Estados Unidos, que estão bloqueados nos Estados Unidos, para ajudar a Ucrânia. Não é a ajuda que a gente esperava ajuda direta dos Estados Unidos para a Ucrânia, mas também é uma ajuda muito positiva no final das contas, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Estação Verão, Baba Yaga, Adora os Palácios e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site visãolibertaria.com. Obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar com o ponto mais interessante do dia, aqui em Skadovsk, é essa cidade aqui no sul da região de Kherson. É uma região turística, diz que é muito bonita as praias aqui, na época do verão uma região muito bonita, e aí o que acontece? Você tem vários hotéis nessa região aqui, né? Hotéis grandes que normalmente eram usados para o pessoal que vinha passar férias aqui em Skadovsk. Como está no meio de uma guerra e estamos no inverno também, esses hotéis acabam sendo invadidos pelos russos e usados como quartel-general, como um local de treinamento, de aquartelamento de tropas, esse tipo de coisa. Então foi justamente o que aconteceu aqui nesse ponto aqui da cidade, bem no centro aqui, tinha um prédio, um hotel chamado... a gente vai falar o nome do hotel aqui, mas não é importante, né? Um hotel grande que tinha ali, que estava sendo usado pelos russos. Esse daqui é o hotel em questão. Dá para ver que não sobrou muita coisa dele, né? Virou realmente um monte de entulho. Aqui tem a imagem dos bombeiros chegando lá com ambulâncias e coisa e tal para tentar salvar os mortos e feridos ali na região. Mais imagens aqui do hotel, realmente ficou bastante destruído e dá para ver aqui que realmente acertaram em cheio, né? Não preciso dizer que os russos estão dizendo que só tinha civil e coisa e tal, eles sempre fazem isso, mas é lorota, né? Então tá aqui, ó, os russos disseram que a defesa antiaérea estava funcionando, mas o local onde estavam os militares russos ali foi completamente destruído, né?
Segundo estão dizendo, uma dúzia de oficiais russos morreram como resultado desse ataque, que foi a 65 quilômetros da linha de frente. Ou seja, aqui em Skadovsk você já tem a informação a partir de... já dá para acertar com HIMARS, né? Aqui já dá o alcance, né? Pode ter sido isso, pode ter sido alguma outra coisa, a gente não sabe ainda que tipo de arma foi usada para atingir esse hotel, né? Tem aqui algumas mensagens interessantes aqui no Telegram russo. A primeira é aqui, ó, simplesmente o cara falando aqui, ó, Skadovsk, chegaram mísseis, né? 20 minutos atrás, nós estamos aguardando informações. Todos os serviços de emergência estão na situação, estão atentos, e a situação está totalmente sob controle. Tudo sob controle. Deu para ver pelo estado do prédio ali, né? E aqui tem mais coisas aqui, ó, olha só. Esse aqui é um blogger russo, né, o Nikolai Vanek. Nessa manhã, os mísseis, eu estou entendendo que é isso que ele está querendo dizer aqui, né, caíram na estrutura do escritório da fazenda coletiva, onde constantemente tios importantes estavam colocados, né? Tios importantes, eu imagino, ele está se referindo a oficiais russos, né? Todas as saídas se tornaram chegadas, ou seja, ele está dizendo que a defesa antiaérea não conseguiu parar nada, né? E eles provavelmente esqueceram de incluir alguma coisa na manhã aqui, a defesa antiaérea. No prédio em si, no segundo andar, haviam duas grandes salas, né, onde as tropas ofensivas estavam estacionadas. Veículos militares estavam sempre visíveis perto do prédio, mais de 10 unidades. Em geral, nunca tem menos do que isso ali. O número de passagens emitidas para Kobzonovo já conta pelo menos 8 na classe executiva. Kobzonovo é uma gíria, mandar para Kobzonovo é uma gíria russa que eles usam para dizer que mandou para o espaço, que matou a pessoa, né? Eu confesso para vocês que eu não sei o que é Kobzonovo, não sei, ele não traduz aqui, pode ser alguma outra coisa, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que pelo menos 8 oficiais já foram para o espaço e esse número está crescendo a cada hora. Agora está tudo bloqueado aqui, o FSB chegou, as ambulâncias... em geral, as ambulâncias em geral não chegaram ainda, né? Enfim, ou seja, o que o cara está dizendo aqui é que chegaram os mísseis, tinha muita tropa no segundo andar, e os oficiais também, já tem pelo menos 8 oficiais mortos aqui, segundo a informação dele, né? Aqui uma outra pessoa fala aqui, vai haver uma resposta para Skadovsk. É difícil, estou sentindo muito triste pelos rapazes lá, né? Ou seja, os russos estão prometendo vingança, né? Enfim, aqui está a geolocalização do hotel onde estavam essas pessoas, né, do prédio ali, e segundo ele diz aqui, ó, vários oficiais de alto ranking russos foram mortos, de acordo com fontes tanto russas quanto ucranianas. Ou seja, aqui já está localizado a posição exata lá do hotel onde foi feito esse ataque aqui em Skadovsk, né? Excelente notícia isso. Não foi o único, tá? Aqui também um grupo de soldados russos, naquela região mais ou menos ali também, estava fazendo um treinamento aqui, tá vendo? É o que eu falo, isso aqui é bem na retaguarda, não é ataque... os caras não são malucos de fazer ordem unida na linha de frente, né? Mas aqui na retaguarda estavam os russos fazendo algum treinamento aqui, com tanque, coisa e tal, e também os ucranianos deram um jeito de dar uma limpada na infestação ali. Aqui uma coisa muito curiosa, olha só isso daqui, ó. Isso daqui é uma conversa que vazou na internet, ninguém sabe se é verdadeiro ou não. Estão dizendo que é a negociação entre o informante e o exército ucraniano para que o cara vendeu por 1.500, não sei o que, 1.500 euros, 1.500 dólares, 1.500 rublos, não sei. 1.500 alguma coisa, vendeu a coordenada do Askold. Lembra o ataque que os ucranianos fizeram há vários dias atrás ali no estaleiro de Kerch, aqui nessa região da Crimeia, né? Atingiram o Askold, que era um navio novo da frota russa, destruíram completamente o navio, e agora tem a informação aqui, olha só. Tá aqui a coordenada, essa aqui é a coordenada mesmo que foi atingida. Aqui, ele está aqui, ó, 14,19. Quando é que você acha que vai atingir? Porque não espere por muito tempo. Eles podem tirar ele para outro lugar. Eu só sou responsável pelo fato de que ele está aqui agora. Falando do navio, né? Ou seja, ele estava parado lá no estaleiro de Kerch,
mas podia ser tirado, né? O cara estava vendendo mesmo as coordenadas aqui. Estamos no processo, mas provavelmente no final da semana. De fato, foi no final da semana passada. Mas eu não sei exatamente ainda. Eu preciso de 500 mais, né? Mas o acordo nosso foi de 1.000. Ah, mas isso daqui é porque você tem que arriscar um pouquinho e arruma mais 500 aí que eu te dou a informação. É isso ou nada. A carteira é a mesma, ou seja, provavelmente indica que eles pagaram em criptomoeda aqui. Sim, né? Então, não sabemos, né? E aí ele deu depois. Isso aqui deve ter sido antes. Isso daqui foi o depois, né? Que realmente aqui é o horário aqui 13h58, aqui 14h19. Ou seja, a gente não sabe, isso pode ser tudo inventado, tá? Mas os russos estão dizendo que alguém vendeu a localização do Ascode para os ucranianos, né? Excelente notícia, que bom que é assim. Também aqui, ó, lá em Sebastopol, ontem a gente falou, né, que os ucranianos lançaram vários mísseis aqui em várias regiões aqui da Crimeia. Justamente eles estão aproveitando que já destruíram uma boa parte da defesa antiaérea russa. A defesa antiaérea russa está cada vez mais fraca. Então eles aproveitaram e fizeram um ataque aqui onde fica as barracas, né, os alojamentos da 80ª Brigada Marine dos russos. Ela fica aqui nessa posição e foi atingida nesse ataque de ontem, né? E, de novo, essa brigada, a 80ª, ela está aqui, na verdade, na região de Vasilivka, que ela protege esse lado de cá da ofensiva ucraniana aqui, né? E então, provavelmente a maior parte dela está aqui. Mas é lógico que isso não quer dizer que não tenha partes importantes aqui, treinamento de pessoal, os oficiais e coisa e tal. Então, um ataque aqui na retaguarda é sempre uma coisa interessante, né? Além de equipamento também, pode ser que a base estivesse sendo usada para levar equipamento ou pessoal para a linha de frente. Excelente a informação aqui dos ucranianos, né? Bom, falando um pouco sobre a linha de frente, mais uma vez ali em Krink, né, a gente continua com os ucranianos avançando aqui em Krink, na margem esquerda do rio Dnipro. Essa parte aqui é a parte que mais incomoda os russos. Aqui eles chegaram a expulsar os ucranianos um pouco, né, mas não conseguem expulsar muito também. Mas o que eles estão mais preocupados é aqui, por quê? Porque aqui não é ilha, né? Aqui tem uma ilha, tem um rio aqui que atrapalha os ucranianos ainda. Aqui em Krink não, os ucranianos já estão mesmo aqui na margem esquerda, depois de todas as ilhas já devidamente intocados dentro da cidade. E isso está preocupando muito os russos, né? A infantaria russa está tentando recapturar posições perdidas até aqui sem sucesso. O reporte do inimigo sugere que as forças russas estão com problemas de comunicação devido à guerra eletrônica ucraniana, né? A gente falou sobre isso ontem, falamos sobre o caso do mapa lá francês que os caras usaram, acabaram fazendo uma lambança e atingindo os próprios russos. E o David D está dizendo que, na verdade, os ucranianos já estão atacando essa estrada aqui embaixo. Ou seja, se você pegar esse mapa aqui, existe aqui uma estradinha que passa por aqui, não aparece aqui nesse mapa, mas uma pequena estrada que passa por aqui e chega aqui na M14. E os ucranianos já estariam atacando essa estrada aqui. Não aparece aqui no mapa, mas é uma estrada importante justamente porque pode levar a M14. E se eles interromperem a M14, eles interrompem a comunicação entre Nova Kakhovka e Oleshk, que são as duas principais bases russas aqui na margem esquerda do rio Dnipro, né? Nova Kakhovka é uma cidade bem grande que tem aqui, onde tinha a usina e coisa e tal, que foi explodida, onde tinha a represa que foi explodida pelos russos. E Oleshk, que fica aqui em frente a Kherson, é uma cidade também bem grande, são as duas maiores aqui na margem esquerda do rio Dnipro, e a M14 é a principal via entre elas, né, a estrada mais bem cuidada aqui. Então os ucranianos estão avançando aqui nessa direção, né? Aqui tem mais informações, ó. Canais inimigos reportam uma presença significativa de defesa antiaérea ucraniana na margem direita do Dnipro, que efetivamente fechou o céu para as forças russas. Isso daqui, a gente já falou sobre isso ontem, mas é importante ressaltar por conta justamente de ver como é que tudo que está acontecendo ali indica que os ucranianos vão tentar um grande avanço ali sobre o rio Dnipro, né? É aquele negócio. Para fazer uma grande ofensiva aqui, os ucranianos vão precisar botar pontes no rio Dnipro. O rio Dnipro é muito grande, tá? É possível botar pontões aqui. Existem pontões grandes o suficiente
para serem colocados aqui no rio Dnipro. Mas não é uma operação fácil. E aí, certamente, os russos, se eles estiverem perto aqui, eles conseguem, com artilharia comum, morteiro e com drones, principalmente, conseguem atingir isso daqui. Ou até com aviões soltando bomba, né? O que os ucranianos fizeram? Botaram equipamentos de guerra eletrônica para anular os drones e botaram sistemas antiaéreos para anular os aviões, né? Mas ainda assim, eles precisam anular a artilharia. E a artilharia não tem jeito, só expulsando os russos aqui de Kozak e Larehi. O que eu imagino que eles vão fazer é isso. Eles vão, ainda antes do inverno, tentar cortar a M14 aqui e aqui também em Poima, onde eles também estão avançando aqui, né? Eles cortando a M14 em Poima e aqui em Krink, o pessoal aqui, os russos aqui em Kozak e Larehi estão cercados. Eles não têm para onde ir. Isso aqui é um areal, é um deserto, não tem estrada nenhuma. Talvez tenha alguma estrada pequena aqui passando por Shalburda, mas de qualquer forma, pouca possibilidade de serem abastecidos aqui. Fatalmente os ucranianos pretendem expulsar os russos dessa área aqui, né? Ou seja, tira dessas cidadezinhas pequenas, Kozak e Larehi, coisa e tal. E aí o que acontece? Nesse ponto aqui eles colocam um pontão, porque aqui os russos não vão ter artilharia fácil, não vão ter drones, não vão ter aviões para destruir o pontão aqui, e aí fazem a travessia nessa região, né? Vão conseguir, não vão conseguir, a gente não sabe. Mas que eles estão tentando, estão, né? O Trent Telenko fala aqui que negação do espaço aéreo, jammer para drones FPV, e isso leva à superioridade aérea ucraniana sobre o rio Dnipro. Já está em tempo de reconhecer que a superioridade aérea cada vez mais é baseada em aeronaves que estão no ar e cada vez mais sobre o controle do espectro eletromagnético ali, né? Ou seja, pode ser essa daí a visão deles, né? E o que a gente está vendo aqui é o que a gente está vendo os russos reclamarem ali em Krink, porque a artilharia, o fogo de artilharia com precisão guiada, projéteis guiados por GPS, em parte acabaram substituindo o poder aéreo de aeronaves, né, em suporte aéreo local e interdição do campo de batalha. Ou seja, o que ele está dizendo é que, a gente já viu isso, né? Aqui em Krink, os ucranianos estão mantendo as armas deles aqui na margem direita, mas como eles têm muita precisão, eles conseguem atingir aqui na região da margem esquerda e apoiar o aumento do avanço das tropas ali, né? Isso quando combinado com drones. Então, existem tão poucos jatos aéreos agora comparados com a Segunda Guerra Mundial que os altos comandos acabam tendo outras prioridades para coisas tão caras e com recursos tão escassos, né? Ou seja, o que ele estava dizendo é que na Segunda Guerra Mundial era muito comum a aviação fazer o apoio para as tropas em solo, bombardear o inimigo para o avanço das tropas em solo. O avião ele está perto, ele vê exatamente onde estão as tropas inimigas, ele consegue acertar na região ali. Agora não, agora a artilharia de campo com precisão de GPS e o helicóptero de ataque parece que tomaram esse papel da aviação, né? E agora que a Ucrânia tem tanto GMLRS quanto ATACMS, né? GMLRS é o HIMARS, né, que a gente chama, e o ATACMS, e mais a inteligência dos drones, a Ucrânia conseguiu com sucesso uma negação de área aérea ali sobre o Dnipro. E ainda expulsou os helicópteros russos para Rostov-on-Don, né? Eles estavam aqui na região de Melitopol, passaram para Berdiansk, passaram para Taganrog e agora estão indo para lá, né? Ou seja, cada vez mais os ucranianos expulsam os helicópteros daqui. Não é que os helicópteros não possam ser usados, mas cada vez leva mais tempo para chegar, é um processo mais complexo, né? E a Ucrânia não será capaz de fazer esse antiaéreo, negação de espaço antiaéreo para esses helicópteros sem uma comunicação segura, um link seguro para seus drones à prova de interferência, né? E não é apenas helicópteros, né? Também são os sistemas antiaéreos, os S-400, S-300, que estão sendo empurrados pelos ucranianos mais para trás ali na área ocupada da Ucrânia, ocupada pela Rússia, né? E ele lembra também que os drones ucranianos conseguem ir muito fundo na linha de defesa russa, mais de 30 quilômetros dentro da linha de frente, e com isso vai só expulsando os russos mais e mais para trás, né? A situação é que você tem em grande quantidade de pequenos drones FPV chegando a mais de 25 quilômetros atrás da linha de frente,
e conseguindo não apenas atingir alvos, como também dar informação sobre esses alvos. Isso você gera a mais extensiva campanha BEI na história humana, né? Eu imagino que seja uma campanha de invasão aérea que ele está falando aqui, justamente na história humana, porque você consegue ir muito longe, consegue penetrar muito na retaguarda do inimigo. Aqui, ó, 25 quilômetros é a distância que os drones conseguem chegar aos drones ucranianos, dá para ver que é uma distância significativa, né? Ele fala aqui, faz comparação aqui com a Normandia em 1944, né, o dia D, coisa e tal, explicando como é que realmente os drones estão substituindo os aviões no final das contas nessa batalha aqui, né? Ele bota aqui alguns exemplos de drones destruindo veículos russos aqui, mas isso aqui a gente já viu um monte, né? Bom, ele conclui aqui dizendo que a era da integração entre drones baratos, muitos drones baratos, e guerra eletrônica, ou seja, você consegue, com a sua guerra eletrônica, impedir o inimigo de usar os drones deles, mas ao mesmo tempo permite aos seus drones avançarem. Isso está fazendo uma piada das nossas ideias do que antes constituía superioridade aérea, né? Um jato que custa 30 mil dólares a hora, que atira um míssil de 20 mil dólares guiado a laser, não consegue responder a 2 mil drones capazes de fazer ataques aéreos ali na região, né? Enfim, é interessante a visão dele, né? Ou seja, que a Ucrânia está substituindo a superioridade aérea dos jatos pelos drones. Eu não sei se isso garante a superioridade aérea como eles esperam, mas talvez com a defesa antiaérea agora, que a Ucrânia tem muita defesa antiaérea, isso seja o fator, né? Os russos não conseguem usar os aviões ali na região do Dnipro, né? Aqui o RDH está falando aqui justamente sobre vários tweets do Trent Telenko, do Noel Report, do David D., falando justamente sobre a razão ali do que está acontecendo ali no setor de Krink, né? E ele fala aqui que com base nessas informações, realmente os russos têm razão para estarem apavorados, né? Primeiro que eles têm poucas linhas de comunicação, né? Poucas estradas ali naquela região. Como eu expliquei, isso está óbvio que os ucranianos escolheram essa região justamente porque tem essas áreas de deserto aqui, né, de areião aqui, dunas, né? E então tem poucas estradas aqui para abastecer essa área toda aqui. Isso deixa os russos numa situação complicada. A composição das forças russas, né? Um monte de grupamento de segunda classe, né, que eles chamam de crapola aqui, com algumas unidades de boa qualidade, mas que estão cansadas, né? Tem o VDV e outras unidades de marines e coisa e tal, mas tudo que foi retirado da linha de frente lá de Robotny não tanto tempo atrás, ou seja, o pessoal ainda está cansado, está desmotivado, tá com, não descansou ainda, né? E a comparação, a vantagem comparativa da Ucrânia em artilharia e drones. Eles estão conseguindo fazer isso com muita facilidade ali, né? Os ucranianos roubaram um rádio Mark ou 2 nesse setor, né? Então os ucranianos estão ouvindo o que os russos falam, eles têm capacidade de saber o que está acontecendo ali, né? E aí ele fala que o parque de dunas divide o setor em dois, né? Tem pouca coisa ali que fica dentro dessa região, é difícil de trazer isso deixa os grupos a leste e a oeste vulneráveis, né? Os ucranianos conseguem justamente cortar essa comunicação entre os dois aqui, ou seja, ele está concordando com o que eu falei, né? Bom, falando da linha de frente, mais adiante ali em Verbovê, vocês sabem, mais aqui para cima, nessa região aqui de Robotny, Verbovê é essa cidade aqui, está sendo disputada já há um bom tempo, e aqui a gente tem a informação do Argonzo, que é um comentarista russo, falando que na direção de Zaporizhia, o exército ucraniano, com apoio da artilharia, está tentando tomar as colinas a noroeste de Verbovê. As forças russas tiveram que sair de um número de posições, ou seja, os russos tiveram que abandonar algumas posições ali. Não existe muito espaço aqui, é preciso que as tropas russas consigam segurar aquilo ali, mas está difícil. Ou seja, o que ele está dizendo é que o avanço ucraniano aqui está deixando as tropas russas aqui em Verbovê numa situação complicada. E isso é importante por quê? Porque você vê, né, a resposta dos russos a essa ofensiva aqui no Dnipro
foi justamente tirar tropas que são muito bem treinadas daqui e mandar para cá, né? Ou seja, acabou enfraquecendo esse lado aqui. Como os ucranianos continuam pressionando aqui, isso vai dar trabalho para os russos, vai gerar problema para eles ali, né? Aqui a gente vê, parece que o ataque russo em Vuhledar se encerrou. Isso daqui você está vendo são equipes de ucranianos inspecionando as áreas que os russos tentaram tomar, não conseguiram, né? Foram destruídos, mas enfim, os ucranianos têm que ir lá para ver se realmente destruíram todos os russos, não ficou nada ali. Eles estão só inspecionando as coisas próximo a Vuhledar, né? Vuhledar foi aqui. Então, mais uma vez, os ucranianos resistiram, os russos perderam um monte de gente, um monte de tanques e não conseguiram nada aqui em Vuhledar. De ontem para hoje foram 1.000 russos mortos, né? Aí você conta em toda a linha de frente, desde Kherson até a Kupiansk. Em Avdiivka, os russos continuam tentando avançar em Avdiivka. É preocupante a situação ali, porque é aquilo que a gente fala, né? Por mais que os russos estejam perdendo muita gente, esteja morrendo muita gente, morrendo muito tanque destruído, mas é preocupante, porque se continuar avançando é um problema, né? A gente tem algumas imagens aqui de isso aqui é lá da região de Kupiansk, lá no norte da Ucrânia, aqui perto de Kharkiv, no norte da linha de frente, né? Aqui nessa região aqui de Kharkiv, e os russos tentaram avançar e não conseguiram e acabaram morrendo mais um monte ali, né? Agora, a Astraea Intel, ela tem essa aqui é a conta secundária dela ou dele, tá? A gente não sabe, né? O nome é Astraea. Se isso é homem ou mulher, a gente não sabe. Enfim, uma máquina de guerra é como um organismo vivo. As forças russas vão ser recolocadas. A mobilização, as ondas de mobilização, é só uma propaganda interna. Se eles precisarem de mais gente, eles vão simplesmente mobilizar lá na Rússia, né? A mobilização nunca acaba, como alguns dizem. E o que ele está dizendo aqui, né? O pessoal está falando que não, tá vendo, os russos estão se destruindo, perderam mais 1.000 soldados hoje, coisa e tal, e a posição dele aqui, ou dela, é que não se sabe. Ou seja, isso pode não significar nada no final das contas. Mais 1.000 russos vão ter que trazer mais 1.000 de lá. Tanto os russos quanto os ucranianos têm tropas infinitas, sempre vai ter mais gente, porque mesmo os ucranianos são uma nação de 44 milhões de pessoas. Então, por mais que morram ucranianos na linha de frente, eles trazem mais gente da retaguarda, não tem jeito, né? Agora, aqui, ó, as perdas russas são sustentáveis. Por isso que a única maneira de realmente criar problemas na linha de frente é surpreender o inimigo iniciando um fronte onde ele não espera, ou o fronte do norte, ou atravessando o rio de Dnipro na área de Kakhovka, né? Então o que ele está dizendo é justamente isso, que os ucranianos só conseguem realmente avançar se surpreenderem os russos. A ofensiva ucraniana, que foi numa área que os russos esperavam, deu no que deu. Né? Os ucranianos conseguiram avançar. Vão continuar avançando ali, tá? Você está vendo, Verbovê está quase caindo. Mas vão continuar avançando mais devagar. Ou seja, tem que ser num lugar que você realmente surpreenda o inimigo, né? E aí que ele está falando aqui, ó. É por isso que eu tenho advogado pelo fronte norte. Embora atualmente os ucranianos não queiram fazer isso, né? Os russos estão perdendo 1.000 soldados por dia, já para 6 meses, né? Isso não vai fazer diferença, vai levar muito tempo até aparecer algum problema na linha de frente ali, né? Então, o que ele chama para isso, né? O fronte norte, que seria justamente uma maneira de descongelar essa situação, né? O que é o fronte norte na visão dele? É justamente aqui, Kursk e Belgorod. Kursk é essa cidade russa aqui, Belgorod é essa cidade russa aqui. Os russos não têm tropas de defesa aqui, a gente já fez alguns ataques de teste com aquela Legião Liberdade da Rússia. Cara, se os ucranianos botarem mesmo uma tropa aqui e avançarem, eles tomam Belgorod, tomam Kursk sem problemas, né? E aí os russos vão ter problema. Por quê? Porque aí os ucranianos podem vir aqui por trás, pegar Voronezh e tentar fazer um cerco aqui por trás, tentar chegar a Rostov-on-Don. Aí, se eles conseguirem chegar a Rostov-on-Don aqui por trás, meu amigo, aí acabou. Os russos não têm o que fazer, né? Fica todo mundo isolado aqui, chegando aqui para destruir também a ponte da Crimeia, que pouco custa, né? Qual que é o problema dessa história? Os parceiros ocidentais não querem... aqui, ó, isso eles temem que cause
um problema internacional, um problema de relações para a Ucrânia, né? Porque aí a Ucrânia deixaria de ser apenas um país que está se defendendo para um país que está atacando. Por mais que a Ucrânia fale que, olha só, essa invasão é temporária, é só para a gente recuperar os nossos territórios, depois a gente vai devolver tudo para a Rússia. Não queremos ficar com Belgorod, com Kursk, com nada, é só para fazer um ataque, né? Mas ele está dizendo aqui que acha que essa é a única maneira de resolver o problema ali, né? Isso pode ter uma repercussão política muito grande de tomar Kursk e Belgorod, porém, no final, eles vão acabar não fazendo tanta diferença assim. Eventualmente, essa oportunidade vai acabar e o fronte norte vai se tornar benéfico ao inimigo, né, se não fizerem alguma coisa, porque o inimigo, né, os russos, não estão lutando com uma mão amarrada atrás, como nós estamos, né? Ou seja, a crítica que ele está fazendo aqui é justamente que os ucranianos... Por que os ucranianos não podem atacar Belgorod, não podem vir por aqui, né? Os russos não se preocuparam de botar tropas aqui justamente porque sabem que a Ucrânia tem uma resistência a entrar no território russo para não perder o apoio do Ocidente, né? Enfim, eu não sei, mas eu acho que seria uma boa ideia mesmo invadir por ali, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre a continuidade das ações ofensivas ucranianas e fala aqui, olha só, o cara todo cuidadoso para falar aquilo que eu falei ontem do mapa errado, do mapa francês, né? Alguns bloggers militares russos dizem que comandantes russos podem estar tomando decisões operacionais e táticas usando mapas do campo de batalha que diferem da realidade tática, né? Então estão dizendo... pegaram da internet o mapa do Poulet Volant, não entende, Poulet Volant, para quem não sabe, significa frango voador, é lógico, é um pseudônimo que o cara usa, mas certamente ele tem um conhecimento grande disso, a capacidade dele de fazer mapas é muito, muito bacana. Enfim, mas pegaram o mapa do Poulet Volant em francês, não entenderam nada que estava escrito e começaram a atacar as coisas, atacaram tudo errado, enfim, uma lambança completa. Mas a gente já falou disso ontem, né? Bom, aconteceu hoje, de ontem para hoje, uma coisa muito ruim, que foi os russos atingiram com um foguete, conseguiram atingir pela primeira vez um navio ali em Odessa, né? Vocês sabem, os ucranianos estabeleceram um corredor aqui para exportação de grãos e está funcionando muito bem, dezenas de navios passam todo dia aqui, mesmo com os russos dizendo que não pode, que está bloqueado o Mar Negro. Por que isso? Porque os ucranianos basicamente desabilitaram toda a frota russa do Mar Negro. O Mar Negro agora não é mais dominado pela Rússia, então os ucranianos conseguem fazer isso daqui, né? E infelizmente um navio foi atingido, um navio de bandeira da Libéria e que levava minério de ferro para a China. E tomara que o Xi Jinping não goste disso, né? O navio foi danificado, matou uma pessoa, um ucraniano que estava lá no navio, e feriu parte da tripulação do navio. Isso é uma pena, porque é o que eu falo para vocês, é muito difícil para a Ucrânia evitar mísseis, né? Em tese, mísseis seriam muito caros para atacar um alvo civil como um navio, não precisa de um míssil para isso. Os russos estão meio que desperdiçando míssil, atingindo navios ali em Odessa. Mas é uma coisa que para o navio, que é um navio civil, que não foi feito para combate, acaba sendo um dano significativo, né? E isso pode também gerar o fator medo em outros navios que estão usando o corredor. Uma pena, vamos ver o que acontece a partir daqui. O pessoal está fazendo a conta aqui, parece que é a 15ª lançamento confirmado de ATACMS que a Ucrânia tem feito. Ela tem feito vários lançamentos de ATACMS nos últimos dias. Ou seja, a quantidade de ATACMS que foi enviada para a Ucrânia não foi tão pequena assim não, né? Se tivesse sido realmente poucos ATACMS lançados, enviados, não teriam condições de fazer essa quantidade grande de ataque. Excelente notícia. Olha só, isso daqui pode ser muito importante, até que a gente não tem confirmação ainda, mas isso daqui pode ser uma coisa que vai mudar essa guerra completamente aqui, ó. Urgente, Abcásia. Foi ontem à noite, dia 8 de novembro à noite, né? Vários canais grandes reportaram a invasão da Abcásia por tropas da Geórgia. Foram poucas pessoas armadas com rifles da OTAN. Olha só, antes de invadir a Ucrânia, a Rússia invadiu a Geórgia. E fez o mesmo truquezinho que fez, repúblicas separatistas, né? Botou um monte de russo aqui na Abcásia e na Ossétia do Sul, né? Disseram que não, que é um movimento separatista e coisa e tal. Lorota, eles fazem isso já há muito tempo, isso é truque russo velho,
Começou aqui na Transnistria com a Moldova, aí depois fizeram aqui na Geórgia, depois na Ucrânia, é a mesma porcaria, não tem movimento separatista nenhum nessas regiões. Tem um maluco ou outro que quer se separar do país, sempre tem um maluco ou outro que quer se separar do país, mas ter um movimento mesmo separatista, organizado, com muito apoio popular e coisa e tal, não tem. Eles vão lá, botam um monte de tropa russa e dizem que é uma república separatista, né? Então, a Ossétia do Sul é aqui e a Abcásia é aqui. Então, o que está sendo dito aqui é que a Geórgia invadiu com um pequeno grupo a Abcásia. De novo, a gente não tem confirmação disso, mas o que a gente sabe? Os russos estão trazendo tudo que eles têm aqui para a guerra da Ucrânia, tudo que eles têm em tudo quanto é lugar. Então, no final das contas, é bem possível que a Geórgia consiga sim invadir a Abcásia e tomar a Abcásia. É isso que está acontecendo? Não sei, mas imagina as implicações disso, né? Não só para a Abcásia, para a Ossétia do Sul, mas também para a Transnistria, né? Pode ser que essa guerra dos russos contra a Ucrânia, que eles estão perdendo vergonhosamente, acabe limitando toda essa estratégia deles de criar, entre aspas, repúblicas separatistas, né? Seria uma coisa muito boa. Se é um grupo de 7 a 10 pessoas, isso daqui é um reconhecimento em força, não é um ataque propriamente dito. É muito pequeno para tomar o território, para conquistar alguma coisa. Mas para pensar, se a Geórgia está testando para ver como é que está a defesa russa, né? É tipo um teste. Né? Você manda um grupo para ver como é que está a defesa deles lá. E descobrirem que a defesa não existe, porque provavelmente não existe mesmo, isso pode gerar uma mudança fundamental aqui na Geórgia e deixar o Putin numa situação ainda mais complicada, né? Tomara que sim. De novo, a gente não tem confirmação de nada disso. Bom, a gente sabe também que a Rússia está tentando interferir nas eleições da Moldova, né? Investiu não sei quantos milhões, a Moldova está tendo eleições agora, o governo que tem lá é pró-União Europeia, por óbvio, os russos querem mudar o governo, querem que a oposição ganhe, que a oposição pró-Rússia ganhe aqui na Moldova. Eu não creio que vão conseguir, mas estão tentando, né? E é sempre um risco, né? A Rússia ainda tem muito dinheiro para interferir nessas coisas, infelizmente. Olha o que eu falei sobre a possibilidade de serem sabotagens ucranianas lá na Buriátia, né? Lembra, dois incêndios grandes na Buriátia, longe da linha de frente, muito longe, né? Mas eu falei, ó, não dá para descartar ser sabotagem ucraniana. 2 incêndios na mesma região. O FSB lá na Rússia está dizendo que deteve um cúmplice da inteligência ucraniana lá na Buriátia. Eles não falam nada que é por conta dos incêndios, nem nada, né? O que o cara estava fazendo. Mas a possibilidade é grande, né? Um monte de incêndio assim do nada. Bom, ontem eu falei por alto desse aviso aqui dos Departamento de Estado americano falando sobre campanhas de desinformação na América Latina, né? E como eu falei para vocês, é lógico que a gente sabe que isso existe, é evidente que tem, você pode ver, não é só a TV Cultura que está fazendo propaganda russa, tem várias redes de televisão que estão fazendo isso, e ele diz aqui que o chefe dessa campanha é o Ilya Gambashidze, que é diretor de relações públicas de uma agência que tá baseada no Chile. Então a questão principal visa a América Latina que fala espanhol, mas tem também editoriais tem contatos em outros lugares, ou seja, no Brasil também, né? A ideia é que o time na Rússia cria conteúdo para o pessoal editorial na América Latina, que vai revisar, editar e publicar em massa nas mídias sociais e também em empresas de comunicação, né? Existe um editor que faz a parte de tradução, que tem conhecimento da linguagem espanhola e usa um monte de pseudônimos para evitar que as suas identidades sejam capturadas, né, sejam identificadas, né? Então, ou seja, eles têm ele mantém uma grande rede de jornalistas espanhóis e portugueses que falam espanhol e que falam portugueses e mídias para propagar mensagens pró-Rússia sem comprometer seus esforços para assimilar o conteúdo da América Latina ali na estrutura russa, né? Então é isso daí, só para o pessoal ficar sabendo. É lógico que a gente sabe que isso existe, não precisava desse aviso americano para saber, mas fiquem de olho nisso daí, muita propaganda russa mesmo, né?
Bom, uma boa notícia, o Congresso americano aprovou uma lei para transferir os ativos russos que estão congelados para a Ucrânia, né? Então, isso agora já está na mesa do Biden, só basta ele assinar, são 300 bilhões de dólares para ajuda à Ucrânia, mas tem uma condição, o que eles vão fazer? Eles vão criar um fundo de ajuda e reconstrução da Ucrânia que vai ser gerenciado pelos Estados Unidos, parece que o Antony Blinken é que vai ser o gestor desse fundo, e aí a Ucrânia pode ir usando esse fundo, mas sempre com autorização dos Estados Unidos. Então, por exemplo, preciso de mais ATACMS. Beleza, né? O Blinken vai até gostar, porque vai comprar de fábricas americanas e coisa e tal, e tira desse dinheiro e dá os ATACMS para a Ucrânia. Acho excelente, já é uma maneira de financiar a Ucrânia por muito tempo, esses 300 bilhões, e a gente imagina que mais cedo, mais dia menos dia, vão acabar aprovando o pacote de ajuda para a Ucrânia, uma vez que só vai passar se for ajuda para os dois, não vai passar só para Israel, né? Bom, outra notícia excelente que a gente teve hoje foi justamente que a Comissão Europeia mudou a fase da Ucrânia, passou para a próxima fase, que é a fase de negociação para entrada na comunidade europeia, da Ucrânia e da Moldova, né? Então, lembra, no ano passado, a Ucrânia passou a ser um país candidato a entrar na União Europeia, aí ela tinha que cumprir um monte de requisitos e coisa e tal, cumpriu uma boa parte deles, aí agora entra a fase de negociação, que são os requisitos finais, o que vai ter de ajuste, coisa e tal, para entrada efetivamente na comunidade europeia, né? O Zelensky falou aqui que hoje é um dia para ficar na história da Ucrânia. A Comissão Europeia iniciou as negociações para a entrada do país na comunidade europeia, e mais do que isso, eles estão planejando um processo acelerado para a Ucrânia. Os estágios técnicos de preparação e negociação e de revisão de legislação já vão começar agora em dezembro de 2023, né? Porque agora a comunidade europeia vai ter uma grande revisão da legislação ucraniana para negociar. Tem que mudar essa lei aqui, tem que mudar essa lei aqui, não está de acordo com o nosso princípio, né? Uma das pessoas que está reclamando é o Orbán, porque a lei na Ucrânia exige que pelo menos 70% das aulas sejam dadas em ucraniano, mas o Orbán reclama que aqui nessa região aqui próxima da Hungria, né, na região que ele chama de Transcarpátia, tem muitos húngaros ali e eventualmente as aulas são dadas em húngaro, e ele está reclamando que ele quer que continue tendo húngaro. Na verdade, o objetivo maior da lei da Ucrânia é para evitar aulas em russo, então acho que não vai ter problema de mudar a legislação da Ucrânia para aceitar, por exemplo, línguas de países da comunidade europeia. Então, pode ser em ucraniano ou línguas de países da comunidade europeia, tranquilo. A Hungria fica representada e a Rússia não, né? Enfim, essa é a etapa de negociação, também vai levar vários meses, talvez alguns anos, mas é mais uma etapa aí no processo da Ucrânia entrando na comunidade europeia. Bom, o Zelensky também falou uma coisa, ele disse que, olha, nós vamos tentar mostrar resultados ainda este ano, mas nós estamos perdendo pessoas todos os dias, né? Isso não é um tipo de show, nós não temos que surpreender ou impressionar ninguém no mundo, e isso tudo está sendo feito por nós mesmos, né? É verdade, isso em última análise a gente noticia aqui, eu fico feliz quando a Ucrânia consegue um grande avanço, mas evidentemente que só quem sabe dos custos disso tudo é o pessoal que está lá. Não é justo o pessoal ficar cobrando avanço ucraniano por lá, né? Bom, e olha só que coisa curiosa, a Rússia está pedindo de volta armas que vendeu para o Egito, Brasil, Paquistão e Belarus. A Rússia está sem armamento, não consegue produzir armamento, então países para quem ela vendeu há pouco tempo armas, ela está pedindo de volta essas armas, né? Eu espero sinceramente que o Lula não devolva essas armas, mas eu duvido, se der um jeito ele vai devolver essa coisa, porque o Lula ama ditador, né? O corrupto mora aqui do Brasil, o ladrão de 9 dedos, o idiota completo que é o Lula, ama ditaduras e certamente vai dar um jeito de devolver esse armamento para a Rússia, né? Agora, o Egito tem muito armamento russo mesmo, o Paquistão e Belarus tem muito armamento russo mesmo. O Brasil não tem tanto assim não, tá? Eu estava vendo aqui na página de lista do Exército Brasileiro, por exemplo, tem muito pouca coisa. Aqui, ó, tem Igla, que são lançadores de mísseis, né, que pode atingir tanques e coisa e tal, né, lançadores de granada.
tem cerca de 56 lançadores desse, o Exército Brasileiro. Agora, na Força Aérea tem mais coisa, tá? Na Força Aérea tem alguns mísseis aqui, um monte de mísseis aqui de fabricação russa. Também tem mais coisa aqui, eu vi alguma aqui, ó, foguete ar-superfície. Tem alguma coisa de fabricação russa aqui, ó, mas não é tanta coisa assim não, tá? O que tem aqui no Brasil, se eles estão pedindo para o Brasil, isso mostra mais o desespero dos russos mesmo, com falta de equipamento, do que qualquer outra coisa, porque não tem tanta coisa por aqui não, né? Torcer para o Lula não devolver esses equipamentos para eles. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.